Pessoal, hoje estou aqui de boné por conta da quarentena. Ainda minha máquina de cortar cabelo não chegou. Quando chegar, eu vou experimentar cortar o cabelo. Acho que vai ficar legal. Senão, eu vou sumir dos vídeos e mostrar só a tela do computador. Tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um dos assuntos que, para mim, é apaixonante. Ontem teve uma live muito legal no canal do Rodrigo Branas. Eu vou colocar aqui um link na descrição para que vocês possam ir conferir lá. Foi muito legal. Ele e eu acho que o Wesley falando sobre arquitetura hexagonal e falando sobre vários temas relacionados à arquitetura. E muito legal a live, é um tema que para mim é apaixonante. Eu já ministrei várias turmas, né, da disciplina de arquitetura na pós-graduação e sempre é um tema para mim muito apaixonante. Ultimamente eu tenho investido mais em tempo de leitura, né, voltado a ler alguns livros clássicos de arquitetura, artigos, e isso com certeza vai refletir um pouco em coisas que eu vou estar jogando no canal. Claro que eu vou estar continuando falando de framework, linguagem, né, um pouco mais na prática. Vou já gravar aqui logo na sequência um vídeo sobre um projeto em Flutter, que eu acho que vai ser muito legal também, que vai ser liberado logo aí na sequência, nos próximos dias. E eu queria falar rapidamente hoje sobre um trecho desse livro, né, o Domain Drive Design, é um livro que eu acho muito legal. Eu já li ele completo há um tempo atrás, provavelmente vou voltar a ler ele, dar uma revisada nele nesses próximos dias, tá? Tem um trecho aqui, eu vou me arriscar a ler em inglês, fazer praticamente como se fosse uma leitura, um shadowing, né? Que né, não estou escutando, mas eu vou falar aqui, depois eu vou comentar um pouco do que está escrito aqui. Vou tentar fazer a leitura sem muitos cortes, provavelmente vai estar tudo picotado aí por conta dos erros. E também não é para se preocupar muito com a pronúncia, já que eu não treinei antes. Eu vou ler aqui e tentar ler o mais natural possível, certo? Aqui eu vou colocar também a imagem aí para que vocês possam ir acompanhando a leitura, mas é uma leitura super curta. Na verdade, segue para mais coisas, né? Ele não termina a sessão onde eu vou parar, tem muita coisa ainda depois da sessão, mas eu quero ler só o começo, que eu acho que é uma sacada muito interessante. E eu vou comentar um pouquinho com vocês logo depois da leitura. O título da sessão aqui, está na página 102, eu não sei qual é o... aqui ele fala sobre módulos, né? É um capítulo de módulos, pacotes também, né? E ele fala The Pitfalls of Infrastructure-Driven Packaging. Strong forces on our packaging decisions come from technical frameworks. Some of these are helpful, while others need to be resistant. Eu vou traduzir enquanto estiver lendo, acho que fica mais fácil, né? Ele diz assim, grandes forças na forma como a gente organiza a nossa aplicação, o sistema de pacotes, as pastas, os módulos, dizem respeito, né, a uma força muito forte na parte técnica. O que é que isso quer dizer? Que você organiza a estrutura de pastas do seu projeto, por exemplo, com infraestrutura, repositórios, DAO, fachadas, factories, ou seja, você usa essas terminologias técnicas para organizar o seu projeto. O que ele começa dizendo aqui é sobre isso. An example of a very useful framework standard is the enforcement of layered architecture. By placing infrastructure and user interface code into separated groups of packages, leaving the domain layer physically separated into its own set of packages. O que ele está dizendo aqui é que uma forma legal de você organizar é organizar a sua aplicação em camadas, em layers. Eu já comentei algumas vezes aqui no canal sobre o padrão layers. Um exemplo disso é o protocolo TCP/IP. Você tem lá a camada física de enlace, de transporte, né? Você tem a camada de aplicação, ou seja, você tem camadas, layers, que organiza parte do problema que é a comunicação entre dois computadores em cima de determinados protocolos. Então, cada camada tem sua própria responsabilidade, a camada de cima conversa com a camada de baixo. O que ele está dizendo aqui que é interessante, é um padrão legal, você separar código de infraestrutura, ou seja, código de envio de e-mail, código de acesso a banco de dados, código que não diz respeito ao negócio da sua aplicação, ou seja, misturar a parte mais técnica, né, por exemplo, de framework, dentro da sua camada de domínio, ou seja, você tem separado a interface com o usuário, a UI, você tem a sua camada de domínio, sendo mais pura possível, ou seja, sem muitas interferências tecnológicas, e você ter uma outra parte, né, outra camada de infraestrutura. Ele está dizendo que esse é um padrão legal.
Aí ele começa a falar aqui, ó. On the other hand, tired architectures can fragment the implementation of the model objects. Some frameworks create tired by spreading the responsibility of a single domain object across multiple objects, then placing those objects in separated packages. O que ele está dizendo aqui? Quando você tem, eu vou finalizar por aqui, certo? Não vou mais arriscar aqui meu sotaque do Kentucky, não. O que ele está dizendo aqui é que quando você começa a separar um objeto que corresponde ao domínio, imagine que você tem o seu objeto de domínio, que tem lá os seus atributos, dependendo da linguagem, você vai colocar lá suas propriedades, getters and setters, coisas do tipo, e você tem um objeto de service que seria a implementação da regra de negócio. Quando você começa a quebrar esses objetos em múltiplos pacotes, você acaba fragmentando demais a sua aplicação e isso acaba gerando um código menos coeso e mais espalhado, que você precisa tornar tudo muito mais visível. Então, eu vou criar uma classe que precisa se comunicar com outra classe que está em outro pacote. Provavelmente você vai ter que colocar uma visibilidade, seja mais pública, algo que vai ficar visível mais para a sua aplicação inteira. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, alguns frameworks criam camadas, né, espalhando a responsabilidade de um único objeto de domínio em vários pacotes diferentes, e isso acaba gerando um espalhamento dessa responsabilidade em múltiplos pacotes. Tá? O que eu gosto, né, o que ele acaba falando aqui, é que uma das formas interessantes de você organizar a sua aplicação, obviamente nem toda organização que diz respeito à infraestrutura, a nomes tecnológicos é ruim, como ele mesmo cita aqui, o fato de que você separa a parte de UI, você separa a parte de domínio da sua aplicação, né, que é o seu negócio, o business, no qual você está resolvendo a partir do software, e você separa a parte de infraestrutura, legal. Mas uma vez que você tem lá o seu domain, né, o seu business, quanto mais você organizar esse domínio, quanto mais você conseguir jogar para dentro da organização nomes de negócio, eu acho que vai ficar mais interessante a sua aplicação. Então, por exemplo, em vez de você quebrar em módulos ou pacotes que dizem respeito a service, fachadas, decorators, sei lá, factories e repositórios, DAOs, o nome que você colocar lá como padrões, por exemplo, seria mais interessante você organizar com nomes de negócio, nomes que reflitam o negócio da sua aplicação. Então, se você está criando um negócio de, por exemplo, uma faculdade, você está implementando um sistema para uma grande universidade no Brasil, ou para várias universidades no Brasil, você vai ter lá um pacote ou um módulo chamado educacional, você vai ter um módulo chamado financeiro, você vai ter um módulo chamado, sei lá, de alocação de espaços, não sei. Você vai criar módulos que reflitam o negócio da sua aplicação, até porque quando você cria módulos que refletem o negócio, é mais fácil que dentro daquele módulo o nível de comunicação seja mais forte, até porque são coisas que têm uma relação muito próxima dentro do negócio, e é esperado que dentro da sua aplicação também haja uma comunicação mais intensa ali. Quando você pega um módulo e você espalha em múltiplos pacotes, em múltiplos módulos, isso fica muito mais difícil de você entender a relação entre os objetos, porque eles não estão, digamos assim, fisicamente agrupados dentro de organizações que diz respeito ao negócio. Então, acho que essa é uma sacada muito legal. Esse é um livro também, já dando uma dica, tem a tradução em português. Eu não sei como está a tradução em português. Alguém me perguntou recentemente, Léo, e o Clean Code, como é que está a tradução em português? Eu li o Clean Code em inglês e eu ganhei aquela versão em português num sorteio. Eu fui para uma palestra e foi sorteado, meu nome saiu, eu ganhei aquela versão física, né? Eu li ele no Kindle e eu tenho uma versão física em português. Eu acredito que não vá atrapalhar muito, por exemplo, deve ter alguns problemas de tradução, mas não o suficiente para inviabilizar aquelas pessoas que não dominam inglês, né, ler o livro em português. Então eu encorajo a comprar, mesmo que seja a versão em português. Eu não sei exatamente como estão as traduções, mas o fato é que vale sim muito a pena você adquirir o livro e ler. Se você tem dificuldade em inglês, compra em português sem problema, que eu acho que vai ajudar bastante. Esse é um livro muito legal, né, que fala muitas coisas relacionadas à arquitetura, a como você modela o seu sistema de uma forma interessante, e eu vou estar soltando algumas sacadas aqui nos vídeos, não só nesse, mas em outros vídeos mais para frente, falando de arquitetura, de como você organiza o seu código, certo? Tentando trazer variedade para o canal, ou seja,
você vai ver aqui no canal desde Olá Mundo em algumas linguagens, desde operadores, operações de repetição usando for, uma linguagem, if, o básico de função, o básico de orientação a objeto. A gente vai falar de frameworks, criar aplicações e também falar um pouco também de arquitetura, que é um tema extremamente importante para todo desenvolvedor. Se você quer ser um programador que tem uma visão melhor sobre sistemas, com certeza a arquitetura é um tema que você deve procurar ler, procurar se informar, e tem muito conteúdo bom em inglês. Daí a importância de você dominar a língua, tá? Não no sentido apenas de falar, não de escutar, mas pelo menos saber ler bons livros, né, e conseguir interpretar bons livros. Isso, obviamente, com o tempo você vai ganhando uma fluência maior, caso você não tenha. Você vai, no começo é bem mais chato, mas você vai estar aprendendo muita coisa, usando um livro técnico, vai estar aprendendo muita coisa em inglês. Obviamente, isso é uma faca de dois gumes, né? Você tanto aprende inglês como aprende coisas relacionadas ao mundo da programação. Então é isso, espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer, né? Ou seja, você separar os seus pacotes com nomes de negócio, separações de negócio, em regra, vai trazer benefícios na modelagem do seu sistema. Não que toda a separação, organização de infraestrutura ou da parte mais técnica seja ruim, como ele mesmo deu um exemplo de arquitetura em camada, né? Você tem a camada de UI, a camada de infraestrutura e a camada do core business. Tá? Mas quanto mais você manter o core business, né? Ou seja, o domínio da sua aplicação, sem que você misture coisas relacionadas à infraestrutura, a frameworks, ou seja, a código dependente de tecnologia, isso com certeza vai trazer uma saúde maior para a sua aplicação. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o próximo vídeo.